Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Muito se fala sobre a questão do sono, quantidade, qualidade, como o sono muda no decorrer da nossa vida, questões de distúrbios do sono, apneia, bruxismo. O que mais incomoda? Ronco. Muitos casais até optam por dormir em quartos separados por causa do ronco de um dos parceiros. E você, como está o seu sono? Sono contínuo, consegue dormir 8 horas? Que sonho, ninguém mais consegue dormir 8 horas. Bom, sono e qualidade de vida. Este é o tema do Conexão Alternativa que está começando agora. Estamos aqui conversando com a fonoaudióloga Ariane Massoni sobre a questão do sono. Ariane, como é que é isso? Como é que está o sono no dia a dia das pessoas, né? E antes de falar contigo, deixa eu falar para os nossos telespectadores uma questão muito importante. Gente, 8 programas sem a Thaís Helena Baldasso, que está afastada por motivos profissionais. Vocês vão ter que ficar com a gente e assim, sabe, dar uma insegurança, um medinho. Eu e a Virgínia que vamos apresentar. Mas vamos lá, vamos se segurar, né, Vir? Vamos lá, vamos levar o programa adiante. É, isso aí, né? Bom, depois vocês comentam, né? Então, Ariane, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. E o que tu nos diz sobre o sono hoje, no mundo atual de 2013? O que eu venho observando? Acho que eu, como fonoaudióloga, uma especialidade um pouquinho até desconhecida nesse trabalho com sono. O meu trabalho é mais com ronco e eu tenho, enfim, recebido cada vez mais pessoas, pacientes, com essa queixa. E na queixa de ronco se observa outros fatores. Estresse, ansiedade, eu acho que a própria rotina do dia a dia, a alimentação, às vezes que não é, enfim, adequada pela rotina, vem prejudicando muito a questão do sono e trazendo problemas sérios de saúde. Eu vejo que tem essa questão do sono, tem algumas pessoas que dormem muito, tem pessoas que dormem pouco, e daí dialoga com o que tu encontra às vezes no consultório, que é essa questão assim, a pessoa que dorme muito, apática demais, ou que não dorme, que está com uma insônia frequente, como é que ela leva as tarefas do dia a dia e quando que isso pode ser diagnosticado como depressão e a pessoa procurar ajuda? Ou as pessoas, eu tenho um sono que é interrompido, eu durmo 2 horas, 2 horas e meia e acordo. Isso abala profundamente, né, a pessoa? Na verdade, o que a gente observa muito é justamente que a pessoa ela começa a ter uma perda na qualidade das tarefas, déficit de atenção, dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade, muitas vezes porque não consegue cumprir as tarefas das quais já estava acostumada, enfim, né, ou se propôs naquele período. E às vezes é muito em função desses sintomas que se descobre a importância de se investigar a questão da qualidade do sono e do próprio ronco. O ronco eu acho que incomoda muito menos o roncador do que quem convive com o roncador, né? Porque o roncador tá lá, enquanto ele tá roncando, ele tá dormindo, em berço esplêndido. Agora, quem tá ali... A saúde dele que fica comprometida. Não dá, né? E a do parceiro. E hoje, inclusive, existem estudos da perda da qualidade de vida do parceiro roncador. Do parceiro do roncador. Do roncador, isso aí. Justamente... Vocês viram que a gente está falando no masculino, né? Exato. Roncador. Até porque eu acho que é uma característica que é mais comum talvez em homens. Culturalmente ficou muito Também. mais associada a homens, né? É mais comum em homens. É mais comum. Acontece em mulheres também, mas o ronco é mais comum em homens. E eles estão tratando isso? Estão. Por insistência até da esposa.
Eu recebo pacientes, as esposas, que têm perda auditiva, chegam a ter perda na audição devido ao ronco do parceiro. É como se fosse uma perda auditiva induzida por ruído. Tipo, meu bem, vamos para o quarto, só um minutinho que botar o IPI, aqui, o protetor individual, para poder dormir. Tem mulheres, né? Mulheres ou companheiros e companheiras, digamos assim, do roncador, que utilizam, né, os tampões justamente para poder ter uma qualidade de sono e até para não ter aquela coisa de dormir em quarto separado, que às vezes abala muito o emocional do casal também. Eu tenho um relato de vários casais que optaram em dormir em quartos separados em função disso. Mas sim uma outra questão que a gente não se dá conta do que pode favorecer uma boa noite de sono e o que pode dificultar uma boa noite de sono. E quando eu falo em boa noite de sono, não é exatamente o roncador e nem o caso da apneia, que a gente vai falar depois. Mas essa questão do acordar, o sono que não é contínuo, ou dormir muito pouco. E a gente vê muito isso de não ter TV no quarto, num ambiente escuro. Isso aí. O que acontece? O ciclo de sono, o nosso organismo, ele é adaptado a quê? A ficar acordado quando está claro, quando tem luz do sol, e a dormir durante a noite. Então, assim, tudo que for estímulo, televisão é estímulo com luz, celular, notebook... Há um tempo atrás falaram até dos computadores que ficavam piscando no quarto das crianças, né? Para as crianças. Porque é um estímulo luminoso. E isso vai estimulando o teu cérebro, enfim, a estar em funcionamento. Não é aquilo que apaga e que relaxa. Ele vai te deixar, vamos dizer, ativo. Alerta. Eu estava vendo aqui que no período que a gente está dormindo, a gente libera leptina, que é um hormônio que informa ao cérebro que não precisamos nos alimentar, que estamos sem fome. E também eu fiquei vendo que a gente cresce quando a gente dorme. Eu adorei, acho que eu vou ter que dormir mais. Será que resolve? Cresce para os lados também, né? Ai, Virginia. São algumas etapas da vida. Na verdade, o hormônio do crescimento ele é liberado mais na infância. Então, por isso que também tem essa preocupação com o sono das crianças. Depois de adultos, se precisa menos, enfim. E é por isso que o adolescente tem tanto sono. Porque ele tá na fase de crescimento. E às vezes eles são meio que condenados e perseguidos como se eles estivessem sempre com preguiça, tudo é difícil para eles. Fazendo alguma coisa errada. Ela tá fazendo a defesa do adolescente, mas eu vou falar uma outra coisa, por isso que ele não toma banho também? Não, aí é outra coisa. Tá. É outra coisa. Pode continuar. Mas o sono então. a gente percebe assim, né? Na verdade, a gente sabe que cada pessoa tem um biotipo. Tem pessoas que têm necessidade de dormir menos horas e tem pessoas que têm necessidade de dormir mais horas. Muitas vezes o próprio adolescente ou o adulto jovem ainda não descobriu o seu biotipo. E por isso que muitas vezes ele acaba também tendo essa dificuldade durante o dia, digamos assim, na qualidade de vida. Quando a pessoa já tem um pouco mais de maturidade ou já tem um pouco mais de atenção sobre si mesma, ela consegue descobrir no sentido, bom, se eu não dormir 8 horas, eu sei que daqui a pouco eu vou acordar um pouco mais irritada, ou de manhã vai ser um pouco mais difícil, de repente na parte da noite eu vou estar com mais sono, ou vou perder o sono porque eu estou muito agitada em função da ansiedade durante o dia. Então a pessoa vai se regrando mais nesse sentido também. Tem uma coisa que agora que tu falou das 8 horas, e a gente ouve falar muito, que já não é mais necessário, não são mais necessárias 8 horas, que já está se falando em 6 horas de sono. Eu não sei exatamente o que vocês pensam. Eu consigo dormir 8 horas, né? Porque eu me programo para isso, mas a maioria das pessoas não consegue dormir. Sim. Eu não consigo dormir 8 horas direto, então, como eu disse, eu tenho quebras de sono. E tem algumas pessoas que falam que não dormem. Né? Tem necessidade de tipo, dormir menos. Tipo, eu fiquei vendo assim, o mito do Miguel Falabella, o Miguel Falabella disse que não dorme. Impossível. Impossível. Né? Na área da saúde, eu acredito que não tenha como. Tem pessoas que dormem menos. Tem pessoas que 3, 4 horas de sono é suficiente. E saem desse período de sono, enfim, em plenas condições de... Então não tem um tempo mínimo e um tempo máximo necessário. O ideal seria em torno de 7 a 9 horas. Porém, existem algumas exceções. Eu acho que até pelo hábito, enfim, pelo costume também, vai se adaptando um pouquinho o relógio biológico. Essas pessoas que trabalham com... Enfim... Eu ia te perguntar quem trabalha em turno trocado, porque daí se o sono é ligado com a questão da luminosidade, então as pessoas ficam completamente atrapalhadas. Acabam tendo mais dificuldade, sim.
Inclusive, não são todas as pessoas que têm Que se adaptam na condições, troca. exato. Até por isso que existe o adicional noturno, né? Ou até o adicional de insalubridade, muitas vezes. Mas o adicional noturno só te remunera, ele diminui um pouquinho a hora noturna em 8 minutos, né? Mas é que existem também estudos que colocam, né? Que tem algumas pessoas que, quando trocam o turno de trabalho, acabam talvez mais a longo prazo, depois de 5, 10 anos, tendo problemas de insônia e, em alguns casos, problemas até cardiovasculares, problemas mais isso. graves nesse sentido físico. Eu né? vi isso nessas questões todas de como uma má noite, uma má qualidade de sono, né? A gente já não pode mais falar em noite, mas uma má qualidade de sono vai afetando todo o teu condicionamento físico, né? Psicomotor e questões ligadas ao coração, aumentando a incidência de infarto. Então Nós estávamos conversando antes da questão do ronco até. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim, eu ronco e não quero procurar tratamento, tá tudo ok. Se a pessoa só ronca, é uma coisa. Agora, a maioria faz ronco e faz apneia. A apneia, nós vamos falar no próximo bloco especificamente, porque a apneia coloca em risco a vida das pessoas. A vida das pessoas e então, saúde. isso é uma coisa legal de falar. Mas a gente vai falar especificamente no próximo bloco sobre a questão da apneia, Ariane. Porque eu tenho uma confissão para fazer. Eu ronco. E eu duvido, não sei nem para qual câmera que eu olho, que olha para todas. Que alguém que dorme de barriga para cima, assim, ó, lá na sua caminha, não ronque. Duvido. E o que dizer daquela pessoa que ronca de todos os jeitos? Ah, não, mas tudo bem. Com De todos todos os jeitos é de um lado, do roncador outro. contumaz, tá? É, exatamente. Mas Agora, existem lá pessoas que deixa não eu ronco de barriga pra existe. cima. que não roncam em situações normais. As que tiveram não roncam. apneia e morreram. Não. Existem pessoas que não roncam. Nossa. eu Enfim, fico- que tem a estrutura muscular e o funcionamento, As vias as aéreas. vias aéreas, enfim, em condições e não roncam, a não ser em períodos de resfriado, coisa assim. Nossa, eu achei que fosse Assim como- humanamente impossível. Assim como existem crianças que já roncam de bebê. De bebê. Né? Tipo, bebês que começam... Roncadores. Exato, que muitas vezes Mas é que normalmente está tem associado obstrução com uma... nasal, exato, às vezes asma, né? Doenças Essas respiratórias coisas, até das o vias crescimento, aéreas. Isso enfim, aí. é a cabeça mais pequenininha, o espaço de passagem do ar é menor e acaba tendo ronco. Nossa, gente, tanta coisa aqui. Eu fico pensando se tem algum segredo para dormir melhor e sem ronco. E uma das coisas que as pessoas me dizem muito que é tomar uma xícara de leite quente antes de deitar ajuda. Eu acho que também a gente podia pensar na questão dos mitos, porque tem muita coisa de mito, né? E tem os excitantes que a gente sabe. Café. Eu tomei 4 xícaras de café preto sábado de noite, que eu fui jantar na casa de uma amiga minha. Não. Tive dificuldade em dormir, daí eu acordei Mas no aí outro quando dia. tu dormiu, tu roncou bastante. Não sei, porque daí eu não ouvi. Mas aí eu no outro dia disse, mas por que eu demorei tanto para pegar no sono? E são esses estimulantes e essas coisas que a gente acaba consumindo antes de dormir. Inclusive, para algumas pessoas, a atividade física à noite é estimulante. Também li que no mínimo tu tem que parar a atividade física 3 horas antes de dormir para o teu corpo desligar, porque ele recebe uma carga de adrenalina. Isso aí. E daí tu tem que saber que ele tem que parar. Pensar em trabalho, em tensões. Ai, pensar Quem em que não vai trabalho pra é uma casa coisa complicada. e não pensa, enfim, em problemas e passa o dia inteiro fora, chega em casa, é o momento de resolver algumas coisas. E aí vai pra cama com... Mas tem que Com dar um essa jeito ansiedade. de... Eu acho que a gente tem que preservar. Então, vamos continuar no próximo bloco falando especificamente sobre a apneia de sono, que é importante. Hoje estamos na Objetiva Fotografia, na casa do amigo Júlio Soares. E daqui a pouquinho a gente volta. Fique aí. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Voltando ao programa Conexão Alternativa hoje sobre qualidade de vida e sono.
Falávamos antes a questão do ronco. Até que ponto que é normal e até que ponto ele passa a ser um problema. E também as fases do sono. São coisas que eu gostaria que a Ariane nos falasse. E também, no caso de ronco, o limite do ronco e da apneia e o tratamento que tem hoje para isso, Ariane. Como é que funciona tudo isso? Ok. Como eu tinha comentado anteriormente, o ronco por si só, a pessoa que só ronca e não faz apneia, ela acaba não trazendo um risco de saúde para si. Enfim, ela vai estar prejudicando mais quem dorme. Mas tu tem que nos explicar assim. O que é a apneia. Que eu sou uma pessoa que... Vamos explicar. E o que pode acontecer? Pode fazer apneia. O que é? Quando a gente dorme, toda a musculatura relaxa. Inclusive a musculatura interna de via aérea, laringe, toda a musculatura lá da campainha, toda essa parte também relaxa. E nesse espaço é onde tem a passagem de ar. Então, assim, dormindo, a gente está deitado, essa musculatura relaxa e às vezes ela pode se tocar. Então, assim, quando ela está soltinha e tem o ronco, é porque o ar, enfim, a coluna de ar está diminuída, essa estrutura, a nossa própria musculatura vibra e aí tem o ruído do ronco. Na apneia, essas estruturas se colam, fecham e aí tem pausa respiratória. Isso sim traz A pessoa para de respirar. Para de respirar por alguns segundos. E isso sim é muito prejudicial para a saúde. Pode, enfim, causar parada cardíaca, vários fatores que são até de risco de morte. Pode ter morte súbita, enfim, dormindo. Então, é muito importante para quem ronca e tem uma qualidade de sono, enfim, prejudicada, fazer um exame. O exame que se faz é a polissonografia, que avalia toda essa questão. Se tem, se não tem apneia, quantas são, se é leve, se é moderado, se é severo, e aí sim procurar o tratamento adequado. Isso de leve, moderado e severo também influencia no tratamento. Se for saber severo, qual é o mais adequado. Qual é o mais adequado. Então, assim, a pessoa que tem um nível de apneia severo, que faz várias apneias por noite, a indicação é o CPAP. Não sei se vocês conhecem. É um aparelhinho que se coloca com uma máscara e ele vai deixar uma coluna de ar sempre. Ah, ele vai forçar a coluna. Isso. Então, assim, o que vai acontecer? A musculatura não vai conseguir fazer isso, porque vai ter esse ar sempre passando. E aí, em casos de apneia moderada e leve, existem outros recursos que também trabalham essa questão. Tem a placa intraoral, que é uma plaquinha colocada nos dentes, como essas de clareamento, sim. Enfim. O que a plaquinha faz? Ela traz a mandíbula para frente. Trazendo essa parte para frente, lá atrás sobra um pouquinho mais de espaço. E atualmente a gente tem trabalhado com fono. Por quê? Então, se essa musculatura, que enfim, tem a passagem de ar, está solta, vamos dizer, está frouxa, e ela vai se colabando, a gente trabalha com exercícios, para fortalecer. Tipo de musculação, para quê? Para fortalecer e para ela não vibrar e não se tocar. Então, é um método um pouco menos invasivo. Às vezes as pessoas com o CPAP são muito resistentes, para casos moderados, acham que, enfim, não vão conseguir dormir, que vão se sufocar com aquilo. Então, é uma técnica menos invasiva, mas que tem bons resultados. E até assim, eu acho que essa quebra de tabus também, né? De procurar um atendimento. Porque importante. Muitas vezes o que se observa, assim, falando a nível de casais, né? Parece que a pessoa que descobre que o parceiro está roncando é como se ela estivesse criticando ou até pegando no pé da pessoa. Tipo, mas que chata, toda hora tu fala, mas que chato, enfim. Não é, às vezes é um aviso. Então, eu acho que é importante, de repente, assim, existem recursos, hoje até os planos de saúde, a grande maioria cobre, né? Alguns tratamentos. Esses tratamentos, a maioria deles, enfim, justamente para fazer uma investigação, para ver se é uma questão de saúde ou se daqui a pouco é uma questão mais comportamental do próprio casal. E de como essa pessoa está acostumada e como ela vai levar, né? Porque se é uma questão de saúde, tem que tomar uma providência. Tem que eu penso, porque daqui a pouco pode acontecer uma parada, simplesmente a pessoa... E imaginem o que acontece. No momento da apneia, tem a pausa respiratória. Então, o teu coração dispara, a tua oxigenação, o teu cérebro acaba tendo, enfim, um prejuízo, lapso, né? Ele vai ter um lapso.
E aí o teu sono também acaba sendo fragmentado várias vezes, porque nisso dá aquele despertar. Então, assim, é um breve despertar, não chega a acordar, mas interferiu na questão que tinha comentado antes dos estágios do sono. E a questão dos estágios do sono, sabe que eu também, estudando para hoje, eu sempre pensei que a fase do sonho fosse a fase mais, que eu mais me aprofundo, mas aí eu descobri que não, que é posterior a essa. Então, a gente fica só no rasinho, não é tão nosso inconsciente. Não é verdade. E aí, às vezes, a pessoa não consegue ter aquele descanso que realmente ela precisa para no dia seguinte estar com todo o vigor, estar com todas as faculdades mentais, digamos assim, a pleno vapor. Eu estava estudando aqui 4 noites mal dormidas de pessoas entre 18 e 25 anos, que foi feita uma pesquisa, significam... Eles deixavam as pessoas dormirem no máximo 4 horas, tá? Uma semana isso. Eles agiam como se estivessem sob efeito de uma embriaguez moderada. E a atividade deles mental, a atividade física era equivalente à de uma pessoa de 60 anos, sabe? Então tem toda essa redução da capacidade desse período de descanso e de desligar. Capacidade de memória, de concentração, de atenção, porque é no sono que a gente consolida a nossa memória. Enfim, que o cérebro joga fora o que a gente não precisa e o que a gente precisa. Então, uma orientação até para estudantes que às vezes passam a noite inteira estudando. Mais vale a pena estudar um período e ir dormir para que aquilo fixe do que passar a noite inteira estudando. Eu tive uma experiência assim de falta de sono e realmente assim falta de sono. Na verdade, eu tinha sono e não conseguia dormir. Falta de horas dormidas, digamos assim. Quando eu ganhei a minha segunda, né, a Júlia, ela tinha refluxo, então ela chorava muito à noite. Então eu dormia assim muito pouco e dormia muito mal. Às vezes eu chegava a dormir 1, 2 horas por noite. E sempre preocupada. Sempre preocupada, vários dias seguidos. Sim, tu não conseguia nem desligar naquele curto período de tempo. Porque eu tinha medo que ela se sufocasse, porque ela tinha um refluxo severo também, enfim, foi bem difícil. E eu acho, assim, que a falta dessas horas pode levar a pessoa à loucura mesmo. Porque chega uma hora que tu não aguenta mais. É complicado, assim, por mais que tu entenda que tu tem que saber lidar, que é uma fase que é difícil, enfim... É muito difícil ficar sem dormir. Inclusive, tem aqueles... Uma vez teve na televisão um reality show desses, né? Que a pessoa tinha que ficar acordada... E é de enlouquecer mesmo. A pessoa, o maior tempo que a pessoa podia ficar acordada, que ela ia ganhar um prêmio no final. Exatamente. Então, se percebe assim o quanto, claro, em termos exagerados, né? Mas às vezes a gente exagera até para ver a consequência. E se observa muito, assim, que as pessoas não... agitação, exatamente. Isso. Imagina a pessoa que não dorme bem, que não consegue descansar adequadamente, o dia a dia fica mais irritado, mais propenso a brigas, enfim, aí a gente pode até elencar, por exemplo, assim, lugares violentos, onde existe possibilidade, sei lá, de uma bala perdida, né? Ou, assim, muito trânsito, muito barulho, lugares assim onde as pessoas as grandes cidades que não param nunca. Exato. Elas funcionam 24 horas por dia. Esse estímulo acho que está o tempo inteiro ali, então é difícil desligar total, né? Tanto que uma das recomendações, enfim, das dicas que se dá para quem dorme nesses lugares com muito barulho é colocar um som, enfim, uma música. Que pelo menos relaxe. Pelo menos aquela música é constante. Não é aquela coisa de sirene, enfim, de barulhos que eu oscilam. Acho que tu falou uma coisa que eu considero importante, que as pessoas têm que ter. Querer aproveitar o tempo e não dormir é perder mais o seu tempo. Perder mais seu tempo. Porque isso não... perde o que tu conquistou durante o teu dia. Porque tu não produz, tu não te concentra e ainda vai atrapalhar o teu dia seguinte. Acho que isso é uma coisa que tem... E que é difícil que as pessoas ficam nessa linha, eu tenho pouco tempo, então eu tenho que dormir menos. Né? E esse dormir menos. Tem pessoas que acordam às 3 horas da madrugada e vão 3 da manhã e vão para a internet para trabalhar, quer dizer. Ou até a questão das redes sociais. Atualmente vem tirando bastante tempo de sono. Porque tu entra aí, começa a conversar, enfim, o tempo foi. Perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo e é o tempo que poderia ser utilizado, enfim, para descansar, para dormir, para recuperar as energias e além de tudo, tu fica trabalhando num ambiente super de luminosidade, fica forçando, fica a questão mental, né? E o teu organismo que acaba sendo prejudicado perante tudo isso, e depois de tudo isso, ele vai ainda precisar de um tempo para desligar.
Eu acho que muito é a educação do sono também, né? Dizer, eu quero te condicionar. Acho que a gente tem que educar, existe um educar a condicionamento criança também, desde pequenininha, que tem horário para tudo e tem horário de dormir. Isso que vocês estavam colocando anteriormente, assim, de não ter televisão no quarto, de lá pelas, sei lá, supondo que a pessoa durma lá pelas 11 horas da noite, né? Então, lá pelas 10, 10 e meia, já começar a baixa a televisão, baixa a luz, já começa todo aquele Tomar um ritual, banho, exato, coisa assim. banho quentinho, escova o dente, enfim. Eu acho que esse ritual do sono é importante, né? É difícil tu simplesmente parar tuas atividades, deitar na cama e dormir. Não tem como desligar. Exato, a pessoa Vai vai ficar aí deitar agitada. e vai demorar um tempo E aí, pra- muitas vezes, ela levanta e vai fazer outra coisa. Então, às vezes, esse ritual é importante desde pequenininho, porque hoje, assim, no consultório, eu tenho muitas queixas, assim, meu filho não dorme, só dorme comigo, não dorme sozinho, só dorme com a TV ligada, ou tem que colocar lá a galinha pintadinha. Enfim, começa já dali. O quarto, por exemplo, a cama é um ambiente para dormir, não é para levar trabalho, não é para levar Comer, livro, para lanchar. comer, enfim. É a hora que se vai para dormir. Exatamente. É bem importante isso. Eu acho que tem que ter esse cuidado, tem que ser essa cultura de que o sono é importante. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é para comprovar assim, o quanto é importante no dia a dia e o quanto o sono não é nem como ele está linkado com qualidade de vida, como ele é sinônimo de qualidade, de vida. Assim como se alimentar bem, fazer algum exercício. Então, nós estamos falando de saúde. E tudo é um conjunto. Se alimentar bem, fazer exercício, também vai te ajudar a ter uma boa noite de sono, junto com todos esses... Com certeza. Bom, estamos encerrando o programa Conexão Alternativa de hoje. Ariane, obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. Vir, querida. Vamos lá, né? O próximo é o teu. Estamos gravando hoje na casa do nosso amigo Júlio Soares, na Objetiva Fotografia, contando com o apoio cultural do Personal Royal Hotel e Habitat Negócios Imobiliários, com os modelitos aqui da Pó de Pimenta, e quem nos calça é a loja da Silvana Secato. Falamos hoje sobre sono, no próximo vamos falar sobre reposição hormonal, e quem vai estar aqui apresentando, no lugar da amiga Thaís, é a Virgínia Toni Filippetti. Até a próxima, um grande abraço.